Bom dia, tudo bem? Então hoje a gente vai falar um pouquinho, começando 7h09, horário aqui do Texas, e 10h09, horário de Brasília. A gente vai falar um pouquinho sobre brain fog, sobre sintomas, sinais e sintomas e suplementos. A gente pode falar um pouquinho que podem melhorar ou que podem auxiliar a tratar o brain fog. O brain fog que foi uma queixa bem frequente no pós-Covid e se perpetuou. Tem muita gente que continua com queixas relacionadas à memória. Então, se você não sabe, o brain fog é esse nevoeiro cerebral que algumas pessoas apresentam, que algumas pessoas têm. E principalmente no pós-Covid foi muito comum apresentar esse brain fog, apresentar essa dificuldade cognitiva. As pessoas começaram a se sentir, depois do pós-Covid, muito lentas. O pensamento ficou muito lento e a capacidade de lidar com algumas situações do dia a dia ficou difícil, que antes não eram coisas difíceis, era o mais fácil. E depois do Covid, essas pessoas apresentaram essa lentidão cerebral, que a gente chama de névoa cerebral, mas é uma lentidão, na verdade, de todo essa maquinaria complexa e perfeita que é o nosso cérebro. Então, falar de brain fog é falar de, na verdade, de desafio, né? Em relação ao pensamento. Então, essas pessoas ficaram com muitas dificuldades em relação ao pensamento. Não só a lentificação do pensamento, mas a formulação do pensamento, a formulação das ideias. E isso se traduz e se caracteriza também por as ações, porque as pessoas também tiveram muita dificuldade, têm muita dificuldade, quem tem brain fog tem muita dificuldade em lidar com certas situações e ter certas situações. Eu anotei algumas coisas aqui relacionadas a isso, só deixa eu dar bom dia, que algumas pessoas já entraram. Vamos ver aqui. Hoje domingo, um dia, não sei como é que tá aí na sua cidade, se tá frio, se tá calor, se você quiser colocar aqui pra gente conversar um pouquinho. Então hoje o assunto é bem legal, acho que é uma live bem bacana, vem ao encontro do que eu andei, bom dia, tudo bem? Vem com o encontro do que eu andei lendo bastante essa semana e o que eu ando estudando, que é sobre cérebro. Eu vou falar um pouquinho sobre drogas que podem melhorar a capacidade cerebral. E isso é bem importante, porque a gente tem algumas suplementos, algumas medicações, mas a gente tem alguns alimentos também que podem melhorar. Bom dia, tudo bom, Elza? Que podem melhorar a questão do brain fog, que podem melhorar a questão desse nevoeiro cerebral, dessa dificuldade, dessa lentificação do cérebro, dessa dificuldade em raciocínio e pensamento. Bom dia, aqui muito quente. Boa tarde. Olha, boa tarde. Tem gente que já tá de tarde. Eu tô recém às 7 da manhã. Bom dia, Ruth. Muito bem. Então em Bento tá um calorão. Bento, um dos melhores lugares que eu já fui na minha vida. Eu adoro Bento Gonçalves, sou super suspeita para falar. Então a Eliane tá vivendo super bem. Eu vou falar uma coisa, Eliane. Sempre quando eu falo do Brasil aqui, né, que muita gente fala, eu queria ir no Brasil e tal. E eu falo sempre assim, tem que visitar Bento Gonçalves, que é um pedacinho da Europa no Brasil. Eu sempre falo isso. E eu mostro onde é que fica Bento, eu mostro onde é que fica as vinícolas e tal. E é legal, assim, porque as pessoas, elas têm uma visão, né, de que o Brasil é Rio de Janeiro, né? Aqui, vou dizer, os americanos, né? Que são as pessoas que eu acabo conversando. Hoje meu cabelo tá um horror. Tá bom, assim. Bom, eu amo morar aqui, adoro vinho. Pois então, e aí, quando eu converso com alguém, Eliane, o pessoal, eu vou dar só essa curiosidade, vou esperar o pessoal entrar, mas assim, aqui nos Estados Unidos as pessoas conhecem o Brasil como... Vou falar coisas terríveis, mas é verdade.
Eles conhecem o Brasil como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que são que as pessoas perguntam. Não perguntam sobre a Amazônia. Eu nunca um americano veio me perguntar sobre a Amazônia ou sobre o Norte. Alguns conhecem Foz do Iguaçu, porque eu acho que Foz do Iguaçu é muito turístico. Muitas pessoas conhecem, porque, enfim, aqui tem o Niágara, né? Que é ali na fronteira com o Canadá. E o Brasil, alguns, assim, que são um pouquinho mais abertos à mente, conhecem Foz do Iguaçu. Mas o resto que conhece mesmo é São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, quando eu falo que moro no Sul, as pessoas ficam até meio surpresas, porque elas não imaginam que o Rio Grande do Sul, enfim, que o Brasil é tão grande, né? O Brasil do Iapoque ao Chuí é gigantesco. A cultura é gigante, as coisas são todas gigantes. E aí eu vou falar isso, Eliane, porque assim, sempre eu mostro. Eu digo assim, eu moro aqui no sul do Rio Grande do Sul, né? Que é da onde eu vim, né? E aí eu mostro assim, a gente tem uma colonização muito europeia, né? Então, o Rio Grande do Sul, vou puxar brasa pro meu assado, tá? Eu vou falar bem do Rio Grande do Sul, porque eu gosto do Rio Grande do Sul. Não que eu não gosto dos outros estados, já fui quase todos os estados, mas eu gosto de onde eu moro. Óbvio, tem que gostar, né? De onde eu morava. Bom, e aí eu mostro Bento, Farroupilha, ali eu gosto da ponte de Antônio, não é Antônio Prado, acho que é Antônio Prado, aquela ponte que tem entre Bento e Antônio Prado, pode ser, né? Eu mostro a foto da ponte, que eu acho bem bonitinha ali, que eu gosto de sentar ali no mirante para tomar café na ponte e tal. Então, assim, e aí eles ficam encantados, porque não tem essa ideia de que o Rio Grande do Sul e o sul do Brasil tem essa colonização italiana e um pouco de colonização alemã, né? Porque nós somos ali descendentes, basicamente o Rio Grande do Sul é um estado que é descendente em uma parte de italianos e uma outra parte de portugueses, que é o sul do estado de onde eu venho, e uma outra parte de alemães, que é mais no noroeste do estado. Então a gente tem uma colônia alemã muito forte, né, na região das Missões, e a gente tem uma colônia italiana muito forte na região da Serra. E tem colônias, enfim, a gente tem um monte de holandeses, tem espanhóis, a gente tem portugueses no sul do estado. Então o sul, ali Bagé, a região do sul, sudoeste do estado do Rio Grande do Sul, é toda colonizada por descendentes portugueses. Então, a gente tem uma diversidade muito grande europeia no Rio Grande do Sul, talvez por isso que nós sejamos, enfim, um pouco diferentes nessa questão da cultura, por causa das vinícolas, também o clima ajuda, a gente tem altura, né? Então, para as vinícolas é bom, né? É um lugar que tem altura. Então, eu sempre mostro isso para os americanos. E os americanos ficam encantados, encantados, porque eles não... Veranópolis, perfeito, Eliane, obrigada, desculpa, eu tô lá em cima já, lá em Antônio Prado. Veranópolis, exatamente, tem um senhor que vende salame ali entre Bento e Veranópolis, que a esposa dele morreu de Covid. A gente ia todo final de semana lá, que tristeza, meu Deus do céu. A gente ia todo final de semana lá para comprar salame. E aí, um final de semana a gente passou um tempo sem ir, porque tinha o Covid. Quando a gente foi, ele contando que a esposa dele morreu pós-vacina do Covid. Ele contou pra nós e fiquei apavorada, né? Mas foi isso. Bom, vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho de brain fog. Eu anotei aqui as curiosidades aqui a respeito dos sintomas, né? Que muita gente não percebe que tem esse brain fog, que tem esse nevoeiro cerebral. E isso pode ser pós-Covid, que foi muito comum, né? Os dois sintomas mais comuns pós-Covid, né? Não só no pós-Covid, no Covid longo, vamos dizer assim, né? A gente tem a fadiga, o cansaço, as pessoas têm muito cansaço, e o brain fog. Então, as duas coisas que eu mais atendi, e eu acho que a literatura traz dessa forma também, acho que não é muito diferente da minha prática clínica, mas o brain fog e a fadiga são os dois principais sintomas. Os dois estão super relacionados com a inflamação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E não só tratar a inflamação, porque não é só essa causa que a gente tem que se focar, porque não é nenhum sintoma tem uma única causa, mas a inflamação faz parte desse quadro clínico, porque o Covid é uma doença extremamente inflamatória. E, além disso, a gente pode melhorar com alguns suplementos e alguns alimentos. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas têm que entender que a alimentação é remédio, né? Enquanto, se você não entendeu isso, volte
no início do jogo da vida. Ah, eu adoro falar isso. Vocês se lembram do jogo da vida? Não sei se alguém jogou o jogo da vida aqui. Mas a gente que tem mais a minha idade, assim, que tá próximo dos 40, jogou muito o jogo da vida, que é um jogo de tabuleiro, que vai indo, assim, a pessoa nasce, aí ela vai para colégio, aí ela se forma, aí ela consegue, aí tu aprende sobre ações, comprar carro, tirar carteira de motorista, casar, ter filhos, enfim, é o jogo da vida. E aí eu sempre digo, tem coisas que você precisa aprender na vida. Se você não aprendeu na sua vida, por favor, volte no início do jogo da vida, porque você tá precisando aprender de novo, porque a vida é assim, ela tá pra lhe ensinar. Se você não tem essa capacidade de aprender, volte no início do jogo da vida. E aí, a gente pode falar sobre os alimentos, tem alguns alimentos super importantes, né, que podem auxiliar nesse processo. Não só de neuroplasticidade, né, a gente não vai falar só de neuroplasticidade, mas auxiliam e são importantes nesse processo de tratamento também do brain fog. Então, assim, sintomas mais comuns, eu anotei aqui, tá? Então, assim, problemas para manter o foco, então isso é bem comum. Então, a pessoa não consegue, não consegue manter o foco, ela vai tentar ler alguma coisa, tentar fazer uma atividade, e aí a mente já começa a ir em outros lugares, ela não consegue manter a atenção, ela não consegue manter realmente o propósito ali para fazer alguma coisa. Então, esse é um sintoma bem comum que está associado ao brain fog, que está associado a esse quadro inflamatório. Além disso, problemas de memória, então, com coisas, às vezes, com nomes de pessoas, nomes de lugares, enfim, são coisas que as pessoas antes não tinham, né? Então, esse paciente antes não tinha esse tipo de sintoma, como esquecer alguma coisa ou não lembrar, assim, de coisas simples, porque a gente tem 3 tipos de memória, não sei se vocês sabem sobre isso, né? A gente tem uma memória recente, a gente tem uma memória de acesso rápido e a gente tem uma memória de acesso tardio. Então, a gente tem 3 tipos de memória. E o nosso cérebro, ele consegue lidar com esses 3 tipos de memória. Uma coisa é, por exemplo, eu vou explicar os 3 tipos de memória para que a gente entenda um pouquinho sobre esses lapsos de memória frequente, para que você entenda o que são lapsos de memória. Uma coisa é a gente perguntar qual é o número do seu telefone, tá? Se eu falar um número, por exemplo, deixa eu ver aqui, vou dar um número de um telefone. Vou pegar o número de um telefone, deixa eu ver. Vou inventar aqui o número de um telefone, tá? 512-476-3225, tá? Então, assim, 476-3225. Esse é o número do telefone, tá? Pensem nesse nome, 476-3225, tá? Daqui a pouco eu vou perguntar de novo. Bom, vocês sabem por que os números do telefone têm 7 dígitos? No Brasil não tem mais, tá? Mas aqui nos Estados Unidos tem. E existe um porquê desses 7 dígitos. Isso é bem interessante, tá? Eu não sei se vocês sabem disso, enfim, mas eu vou contar por que os números de telefone têm 7 dígitos. Então, assim, eu dei um número agora no início, espero que você lembre daqui a pouco, eu vou perguntar daqui a pouco, mas assim, os números de telefone têm 7 dígitos, tá? Esses 7 dígitos, eles são com 7 dígitos, porque o nosso cérebro só tem capacidade de alocar em um determinado momento 7 lugares, 7 spots, 7, vamos dizer assim, 7 lugarzinhos de memória. Então, a gente só consegue, naquele momento específico, decorar ou lembrar de 7 coisas. Então, os números são 7 exatamente por causa disso. Mais que 7, o nosso cérebro não consegue fazer esse processamento. Olha que interessante isso. Então, eles descobriram isso e eles fizeram com que os números de telefone tivessem só 7 dígitos, tá? É como se fosse uma conexãozinha, assim, de 7 lugarzinhos. Você tem uma mesa com 7 lugares, tá? É isso que o seu cérebro consegue processar nessa memória de rápido acesso, tá? Então, 7 informações seguidas. Sim, porque eles tiveram que mudar, isso aí mudou bastante, tá? Então, assim, só que inicialmente, se você lembrar lá no início, eram 7 números.
tá? Porque isso foi criado em função disso. Os telefones tinham 7 números, alguns tinham 6, alguns tinham 7. Agora tem muito mais, por quê? Porque eu tava vendo um podcast do Andrew Huberman, eu não sei se vocês já viram, que é o maior podcast de neurociência do planeta. E o Andrew falou, ele não falou sobre os 7 números, ele falou sobre o número, eu tava lendo sobre poluição eletromagnética. Vai ter uma live sexta que vem, eu achei que era na sexta passada, sexta que vem vai ter uma live sobre poluição eletromagnética. E eu tava vendo um podcast sobre poluição eletromagnética, e o Andrew Huberman falou uma coisa que eu não sabia. No planeta Terra, 90% das pessoas têm celular. 90% das pessoas adultas têm celular. Então, assim, é um número absurdo. Então, a gente tem um fluxo de números, de necessidade de números, e até porque as pessoas, por exemplo, vão a Portugal. Aí elas passam 2 meses, elas compram um número de telefone e depois elas vão embora e elas não usam mais aquele número de telefone, mas aquele número de telefone continua ali. Então, assim, existe um fluxo. Então, eu acho que eles precisaram aumentar, porque essas combinações, esses cruzamentos de números chegaram num limite técnico. E aí eles acabaram precisar. Mas, voltando ao nosso cérebro, a gente só tem 7 spots para memória super recente. Então, isso é memória super recente. É o que eu pergunto pra você, assim, o que você... Vamos testar aqui. A gente tem algumas pessoas aqui na live, 20 pessoas, vamos dizer assim. O que você comeu? Tem que ser rápido, tá? Não é uma coisa rápida. Escrevam aqui, por favor. Se preparem para escrever, por favor. O que você comeu ontem no almoço? Tem que lembrar. Eu lembrei. Tem que lembrar. O que você comeu ontem no almoço? Escreve aqui. Se não escrever rápido é porque não lembra. Não dá pra ficar pensando muito. Risoto, perfeito, Tati. Vamos lá. O que você comeu ontem no almoço? Vamos lá. Tem que ser rápido. Isso é memória rápida. Peixe, perfeito, Suzy. Oi, Suzy. Peixe, vamos lá. Risoto e salada. Olha, o pessoal tá no risoto. Bife de frango, perfeito. Vamos lá. Tem que lembrar. É rápido, é memória rápida. Carne, perfeito. Carne suína, vamos lá. Tem que lembrar. O que você comeu ontem no almoço? Isso é memória rápida. O que é artis? Tânia, por favor. Não sei o que é artis, vou procurar. Artis deve ser arroz, né? Não tem, não existe. Tá. Deve ser arroz, né, Tânia? Pronto, então tá. Então a gente já teve um exemplo. Massa de tapioca e frango. A Larissa maravilhosa. Frango, macarrão integral e salada de cenoura. Perfeito. Arroz, tá. Eu entendi agora, Tânia. Eu imaginei que fosse arroz, porque botou artis. Eu falei, não deve ser artis. Carne de panela, olha que bacana. Então, assim, isso é o exemplo da memória rápida, tá? É aquilo assim, o que eu comi ontem? Simples. Vamos ver, eu dei um número de telefone. Isso é memória rápida. No início agora. Vocês lembram do número de telefone que eu falei? Alguém lembra? 7 dígitos eu falei, eu anotei aqui para não me esquecer. Isso é memória rápida, viu? Então, assim, isso é memória rápida. Essa memória rápida, ela tem uma área específica do cérebro e ela tem formas de acessar específicas. Uma coisa é memória de acesso rápido, que é outra coisa, é diferente. Quase, Larise. 476-3225. Quase, parabéns. É isso aí. A gente tem 7 spots. Então, esses 7 spots foram ocupados. Na Larise foi ocupado só com um ali que tava mais perfeito. É isso aí. Então, a gente tem 7 spots. Estudei em determinado assunto para um concurso tem 6 meses. Parece que não lembro de mais nada. Então, essa memória é a memória de rápido acesso, que é diferente da... Assim, uma coisa é... O que é a memória de rápido acesso? Que é diferente da memória rápida. A memória de rápido acesso é, por exemplo, assim... Quem é que falou? A Tânia. A Tânia falou que comeu arroz. Vocês sabem fazer arroz. A gente sabe fazer arroz. Então, assim, isso é memória de acesso rápido. A gente tem uma informação que é como se faz algo, por exemplo. Como se faz arroz. Eu vou dizer como que eu faço, tá? A gente ferve a água. Aí, quando a água estiver fervendo, a gente pega uma panela, mede uma xícara ou meia xícara de arroz.
E aí a gente coloca aquele arroz ali, bota um fio de óleo, pode botar uma cebola, pode botar um alho, aí frita bem, depois frita o arroz junto, e aí depois coloca a água na proporção de 2 xícaras para uma de arroz e deixa ali até a água secar e depois você apaga o fogo e tá tudo certo. É assim que eu faço arroz. Isso é uma memória de acesso rápido. É uma memória de acesso rápido, que é diferente da memória rápida. Então, é outra área cerebral que está envolvida. Então, a gente tem hipocampo, a gente tem amígdala e a gente tem feixes. São 3 áreas cerebrais diferentes para 3 tipos de memórias diferentes. Então, uma coisa é o que eu comi ontem, o número que eu dei para você agora. Outra coisa é como eu faço arroz, o nome da sua mãe. Isso é uma memória de acesso rápido. Qual é o nome da sua mãe? Você sabe, né? Qual foi o nome da sua primeira professora? Isso é uma memória de acesso rápido. Agora existe a memória antiga, a memória tardia, que é aquela memória que você lembra de coisas lá da sua infância, que você lembra de coisas lá muito tempo atrás. Não necessariamente da infância, mas de muito tempo, da sua adolescência, do início da sua fase adulta, de muitos e muitos anos. Isso é uma memória tardia. Tem um rapaz que eu gosto muito dele, que é o Clayton Alves, que uma vez eu assisti uma palestra dele e ele disse uma coisa que aquilo ali ficou na minha cabeça, assim, eu acho muito interessante, que ele falou, eu nunca tinha parado para pensar. Ele disse assim, qual área do cérebro que é responsável pela memória? Se você perguntar para 90% das pessoas que estudam, né? Não vou dizer para os leigos, mas assim, para as pessoas que estudam sobre neurociência, neuroanatomia, enfim, o que aprenderam, que fizeram na faculdade, alguma cadeira de neuroanatomia e tal, a área do cérebro responsável pela memória é o hipocampo, tá? Só que a gente parar para pensar, a gente tem memórias, alguns desde sempre. E existem memórias intraútero, porque a gente estava vivo lá dentro do útero e já tinha, na verdade, uma conexão cerebral, a gente já tinha um cérebro dentro do útero da nossa mãe. E depois que a gente nasceu, a gente também tem memórias, só que muitas vezes a gente não lembra por mecanismos diversos, enfim. Mas imagina só se a gente precisasse, isso que o Clayton falou é muito legal, se a gente precisasse de lugares no cérebro aos quais a gente tivesse que armazenar todas essas memórias. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas assim, memória é algo energético. Memória não é algo físico. Porque a gente não tem como, no cérebro que a gente tem, conseguir armazenar todas as memórias que a gente tem durante a vida. Não tem como o hipocampo, ou como a amígdala, ou como córtex, não tem como isso armazenar as memórias que a gente teve e que a gente tem todos os dias durante a vida. É fisicamente, essa palavra, impossível. Então, quando você tem uma memória, eu tenho uma memória do Papai Noel, não preciso o ano, enfim, mas do Papai Noel trazendo para mim um presente no Natal, que tava todo mundo junto, que é uma memória, coisa boa, né? A gente tem que lembrar de coisa boa, a gente não tem que lembrar de coisa ruim. Trazendo um presente que tanto eu desejava, que eu tinha pedido pro Papai Noel e tal. Não tem espaço físico no seu cérebro para armazenar isso. Não tem. Não tem. Tá bem? Não tem. Isso é uma memória energética. Por isso que quando o seu desequilíbrio energético existe, e aí é uma das outras causas do brain fog que eu acho muito importante que as pessoas saibam, porque o nosso cérebro é energia. Se você não entende que o seu cérebro funciona à base de energia, de prótons, de elétrons, de nêutrons, você tem que voltar ao início do jogo da vida. Então o seu cérebro, ele é energético. E essas memórias são memórias também energéticas. A gente tem uma parte do cérebro que é responsável por isso, por esse processamento, mas esses 3 tipos de memória são, na verdade, completamente diferentes e o armazenamento é completamente diferente. Então, isso é baseado também em energia. É muito complexo, mas é verdade. Então, assim, o que acontece? Leiam sobre isso, né? É só ler.
Não sou eu que estou dizendo, eu não invento nada, eu não tenho essa capacidade, eu já falei isso aqui, eu não tenho capacidade de inventar nada. Eu só tenho capacidade de pegar a informação, de procurar para ver se é verdade e de replicar. Esse é o meu papel. Eu não sou, agora eu sou cientista, né? Mas agora eu sou pesquisadora por si só. Agora eu tô sendo cientista, mas eu nunca fui cientista, eu sempre fui pesquisadora. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de entender. E é isso que eu tô aqui. Então eu não tenho como inventar as coisas, eu não invento. E eu só falo o que eu realmente eu leio e eu vou atrás. Então se você lê sobre quântico, sobre por que que você come, sobre por que que você produz energia, sobre como você produz energia, se você vê a cadeia respiratória mitocondrial, você vai entender que tudo é energético. Que você come para ter um próton, para entrar na cadeia respiratória. Isso é importante. Um elétron, isso é importante. Bom, isso é muito complexo, não dá para ficar falando aqui. Buenas, vamos lá. Então, assim, ó, o que é importante? Saber esses 3 tipos de memória. Então, uma memória rápida do telefone, que a Larissa quase acertou. Outra é a memória de acesso rápido, que é essa memória, vamos dizer assim, que é uma memória mais recente, mas que é uma memória de como você faz um arroz, que foi o exemplo que eu dei. E a outra memória é a memória mais antiga, que é uma memória de acesso mais antigo. Mas o que é importante? No Covid, no pós-Covid, no Covid longo, o que realmente foi prejudicado são esses lapsos de memória mais recentes, não a memória mais antiga. Então são lapsos de memória muito recentes. Então assim, nomes de lugares, nomes de coisas, as pessoas acabaram perdendo. E esse processamento dessa informação ficou mais lentificado. Então, nesse brain fog, nesse pós-Covid, todo esse processamento, como a gente lida com essas informações, ficou mais lentificado. Então, além de perder memória, além de ter problema com a atenção, além de ter problema com o foco, né, que a gente falou, a gente tem esse processamento, essa clareza. O pensamento, ele não ficou claro, ele ficou mais dificultoso, vamos dizer assim. A pessoa não consegue mais pensar, não consegue mais falar. E muitas vezes a pessoa perde a linha de raciocínio. Ela vai falar e ela perde a linha de raciocínio. Ela começa a falar um assunto e daqui a pouco ela nem sabe mais o que está falando. Então todas essas são características do pós-Covid com o brain fog. Então, perda do foco, perda da atenção, perda da linha de raciocínio, lentificação do pensamento, não conseguir falar tão rápido, assim, a pessoa tem dificuldade. Eu atendi muitas pessoas que tinham uma dificuldade muito grande em falar. Muitas vezes a pessoa não conseguia falar, não conseguia se expressar. Essa linha de raciocínio, essa coisa do raciocínio que nem a gente fala aqui na live, né? Tipo assim, eu começo a falar, parece uma metralhadora. Essa tendência que as pessoas têm, elas perdem. Então elas não conseguem mais fazer esse raciocínio rápido, assim, em relação a coisas e não conseguem conectar as ideias. Elas se perdem nessa conexão. Bom, então, assim, as causas mais comuns, que nem a gente tinha falado, então, esses são os principais sintomas, tá? Aliado à fadiga, tá? Ao cansaço, tá? Então, assim, brain fog e fadiga vieram juntos. Parece que eles vieram colados. Parece que eles são uma coisa só. Mas não são. Mas, assim, eu acho que muitas coisas são muito importantes. Mas a inflamação, talvez, é o fator-chave, né? Pra isso, né? Eu anotei aqui algumas outras coisas que eu vou falar. Mas, assim, essa questão muito importante, né? Do pós-Covid, do Covid longo, né, de sintomas a longo prazo, pode ser também em função dessa questão das tempestades de citocinas que todo mundo falou aí, né, e que realmente tem essa característica inflamatória, tem essa característica de inflamação. Eu acho que a inflamação é um fator-chave nessa questão do brain fog, tá? Foi que a gente percebeu, por quê? Porque quando a gente começa a tratar mais a inflamação, esse paciente realmente melhora. Então, assim, uma outra coisa importante, né? A questão do estilo de vida, acho que eu anotei aqui. Então, assim, o que contribui para o brain fog? Porque as pessoas não têm brain fog só por causa do Covid, né? Elas têm brain fog porque, na verdade, elas têm um estilo de vida também muito ruim, né? Então, assim, o sono eu coloquei, né? Que é uma coisa importante. Então, má qualidade do sono, dificuldade principalmente em relação a estresse. Então, não conseguir lidar com estresse. Então, má administração do estresse é também um fator que contribui, né? O cortisol, eu vou falar isso porque talvez é uma das coisas que eu mais ando vendo, assim, quem é estressado, quem tem estresse, quem tem dificuldade em lidar com o estresse, o cortisol é o que mais destrói o seu cérebro.
Então, assim, se você não tem essa capacidade de lidar com o estresse, se você não tem, tenha. Ah, eu não consigo parar pra fazer alguma coisa que me dê prazer, eu não tenho tempo pra parar pra alguma coisa que me dê prazer, eu só trabalho, eu não consigo ter nada, eu só me estresso, eu preciso de meta. Assim, ó, de tudo que eu vejo, tá? Que eu leio, que eu percebo, que eu atendo, o cortisol alto é a coisa que mais acaba, destrói, rebenta com o seu cérebro. Então, assim, se você não quiser ter problemas de demência, se você não quiser ter problemas de Alzheimer, de perda cognitiva, controle o seu estresse. Ouçam o que eu tô dizendo. Cortisol alto é uma das piores coisas para o cérebro. O cérebro tem uma dificuldade gigante de lidar com cortisol alto e é extremamente ruim para o cérebro. Então, além dos níveis de estresse, além do má sono, né, da má capacidade de dormir, né, o desequilíbrio hormonal também é super importante, né, então a gente estava falando sobre isso. As toxinas ambientais, né, que são outras coisas, e os hábitos alimentares. Então, tudo isso prejudica e contribui para a piora do brain fog. Além disso, a gente tem o diabetes, né, eu coloquei aqui, mas eu acho que às vezes eu falo óbvio, mas o diabetes ele contribui bastante, né? Então as deficiências cognitivas estão muito relacionadas ao diabetes. Por quê? Porque o açúcar passa a barreira hematoencefálica, a insulina não passa. Então, se você tem diabetes, se você tem aumento da glicemia, realmente isso também contribui para a demência, isso também contribui. Hiperinsulinemia contribui para tudo, né? E coisas autoimunes, então, tipo, eu anotei aqui esclerose múltipla, fibromialgia, estão muito associados à confusão mental, né? Então, também existe essa relação, vamos dizer assim, do sistema imune com o cérebro, né? Então, a gente, às vezes, tem essa correlação. E a depressão? A depressão... Não entendi, Suzy, a depressão. Não entendi. Bom, vamos lá. Então, assim, o papel da saúde intestinal. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que foi o que eu coloquei aqui, né? Então, assim, acho bem importante que a gente entenda dessa ligação do eixo intestino-cérebro. Por quê? Porque tudo que a gente come, tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo tem vamos dizer assim, uma função importante para contribuir para esse brain fog ou não, tá? Então, assim, o que acontece? O cérebro, os neurotransmissores produzidos no nosso intestino, serotonina, dopamina, noradrenalina, enfim, todos esses neurotransmissores, eles são super importantes para o nosso cérebro. E a regulação do humor e a regulação da clareza de pensamento, ela está diretamente relacionada com esses neurotransmissores produzidos no nosso intestino. Então, se você acha que você comer... eu dei esse exemplo que eu fiquei chocada. A paciente falou assim, eu tô fazendo tudo certo e tal, não sei o quê. Aí eu perguntei assim, eu sempre pergunto na consulta, né? O que tu comeu ontem, durante o dia? E aí a paciente disse assim, de manhã eu comi 2 ovos. Eu tenho anotado aqui, pra não mentir. Eu tenho anotado aqui pra não mentir. Deixa eu ver. Não tenho anotado aqui. Tenho anotado só no prontuário. Mas assim, ela falou assim, de manhã eu comi 2 ovos, acho que com mamão, alguma coisa assim. De meio-dia eu comi arroz, feijão, salada e salmão. E aí de tarde eu comi um brownie. E aí de noite eu comi um McDonald's. Então, assim, se as pessoas não entendem que o que você coloca pra dentro do corpo... Olha o que eu falei. Sono, imagina, tu vai comer um McDonald's, teu sono vai ser bom. Alimentação, então, só alimentos inflamatórios. Então, você não vai no McDonald's, você não vai encontrar alimento bom. Você só vai encontrar lixo.
toxinas, que é o que tem mais nesse tipo de comida. A gente não fala porque o McDonald's tem pão, porque tem o glúten. Sim, tem o glúten, tá tudo ali. Mas o problema não é o glúten. O problema é o óleo vegetal que eles estão usando. O problema é o conservante para manter aquele pão do jeito que mantém. Os estabilizantes, os emulsificantes, os corantes. O problema não é o pão com glúten. O problema não é só o pão com glúten, o problema não é só o óleo vegetal. O problema é que quando você come um lixo desses, você está comendo coisas que o seu corpo não foi programado geneticamente para lidar. O corpo não é programado para lidar com conservante. O corpo não é programado para lidar com corante. Ele não é. É uma carga muito maior do que o teu corpo consegue lidar. O teu corpo já precisa lidar com a água que está cheia de hormônio, com a água que está cheia de plástico, com a água que está cheia de metal pesado. O teu corpo já precisa lidar com um ar que não é tão puro, com a água do chuveiro que está cheia de cloro. O teu corpo já precisa lidar com muitas coisas. Por que que você vai colocar mais coisa tóxica para dentro? Sem necessidade, porque ninguém tem necessidade de comer um McDonald's. Ninguém. Ninguém. Se você disser, tem. Não tem. Isso é uma escolha. E aí as pessoas têm dificuldade de ser responsáveis pelas escolhas que elas fazem. Porque é mais prático. Pelo amor de Deus, o que é mais prático do que tu tentar ficar em jejum? O que é mais prático do que tu comer uma banana? O que é mais prático do que tu pegar um ovo e fazer na frigideira? Mais prático um McDonald's. Porque eu tava na rua. Bom, tu tava na rua, gata. Pô, toma uma água mineral, espera chegar em casa. Ninguém morre de fome porque vai ficar uma refeição sem comer. Que apego é esse à comida? Por que você é tão apegado à comida? Por que você não pode ficar em jejum um tempo se você não tem nenhuma opção boa para comer? Que apego é esse que as pessoas têm à comida? De onde é que vem esse apego? Você precisa pensar sobre isso na sua vida. Por que você tem tanto apego à comida? Sua vida é tão ruim assim que você precisa comer o tempo inteiro? Você não consegue ficar sem comer? Por quê? Por que a vida tá tão ruim? Pensem sobre isso. Por que a sua vida é tão ruim ao ponto que você não pode ficar 4, 5, 6, 7 horas sem comer? O que lhe conforta tanto quando você come? Por quê? Então isso é uma coisa muito importante. Quando você coloca alguma coisa muito ruim para dentro do intestino, o intestino tem essa dificuldade na produção dos neurotransmissores. E esses neurotransmissores são super necessários para a regulação da clareza mental, da melhora da cognição, melhora do foco, melhora da atenção. Então, assim, se a pessoa não entender que tudo que a gente coloca para dentro do intestino tem um impacto extremamente profundo na atividade cerebral. E aí eu vou falar de novo. Eu fui na conferência de Alzheimer e eles não falam sobre isso. Eles adoram falar sobre neurotransmissor, eles adoram falar sobre atividade, funcionalidade cerebral, sobre sirtuínas, sobre marcadores inflamatórios, sobre tal, sobre proteína amiloide. Eles falam sobre isso. Mas o que levou o quadro inflamatório desse paciente? O que levou à baixa produção de neurotransmissores no cérebro desse paciente? O que levou esse paciente a esse quadro clínico? É isso. É sobre isso que a gente está falando. Claro que é interessante saber na glia o que está acontecendo. Óbvio que é legal. Isso é ciência. Mas que ponto isso ajuda os pacientes? Que ponto a gente está mudando o curso da doença? Zero. Zero. Saber o mecanismo é uma coisa, tratar é outra completamente diferente. Então, assim, melhorar essa questão intestinal é fundamental no tratamento do brain fog.
Esse é o ponto que eu queria chegar. Se você não melhorar o seu intestino, não começar pela sua alimentação, não melhorar o seu intestino, não melhorar a sua barreira intestinal, não melhorar a sua microbiota intestinal, que muitas vezes está ruim, não melhorar as questões inflamatórias do próprio intestino, e eu não tô falando do cérebro, eu tô falando porque muitas vezes o paciente tem questões inflamatórias no próprio intestino, não melhorar a sua questão digestiva, você não vai tratar o brain fog. Esse era o ponto que eu queria trazer. Ah, eu tô com um problema cerebral. Gata, não vai melhorar. Não vai. É certo como 2 e 2 são 4. Eu tenho só... Olha, pouca certeza a gente tem na vida. Que 2 e 2 são 4. Eu tenho quase essa certeza. Não tem essa. Daí eu não faço dúvida. Pouca certeza. O brain fog não melhora sem tratamento intestinal. Não melhora. Não melhora. Então, assim, se você continuar comendo lixo, se o seu intestino continuar super vazado, se você continuar super ruim, você não vai conseguir melhorar. Então, assim... que eu ia falar? Ah, eu ia falar sobre os hormônios. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tem. Então, assim, uma coisa bem interessante que eu tinha notado aqui era sobre os hormônios. Então, assim, uma das coisas que a gente vê muito e que os pacientes não... Os que estão relacionados com sintoma de fadiga é a questão do cortisol, que eu já falei, né? Que existe, então, essa teoria da falência adrenal, da fadiga adrenal. Então, entender esse processo da adrenal é muito importante no processo do brain fog. Mas uma coisa que eu queria falar, que eu tinha notado ali, era do hipotiroidismo. Então, muitos pacientes têm hipotiroidismo e o hipotiroidismo causa esse tipo de sintoma e eles nem sabem. O hipotiroidismo não é aquele hipotiroidismo clássico que as pessoas estão acostumadas a ver, que é aquele hipotiroidismo que, o TSH tá aumentando, o T3 e o T4 estão diminuídos, a gente tem, às vezes, um T3 reverso um pouco maior nos pacientes que são mais obesos, a gente tem uma dificuldade no T3 livre e tal. Muitas vezes os exames, eles estão todos normais, mas o paciente continua com sintomas, e o brain fog é um desses sintomas. Então, o hipotiroidismo, ele causa essa névoa cerebral, ele causa essa dificuldade cerebral. Então, se você não corrigir o hipotiroidismo, né, por isso que eu tava falando de hormônio antes, você vai ter dificuldade também no tratamento desse brain fog. Então, é super importante que a gente corrija o hipotiroidismo nos pacientes que têm brain fog. Então, verificar a temperatura corporal de manhã, ver outros sintomas que podem estar associados, isso também faz parte do hipotiroidismo. Exames de sangue normais não excluem hipotiroidismo, isso é uma coisa que eu falo muito e que deveria ser mais falado. Exames de sangue normal, a gente não vai esperar ter um TSH alterado para tratar, pessoal. Não esperem TSH alterado para tratar tireoide. Se você vai esperar o TSH alterado para tratar tireoide, você vai tratar tardio. Esse paciente vai ter muito problema no futuro. Então, o médico ele não pode esperar para tratar um TSH alterado. Tá? O médico funcional ele vê dessa forma. Então, é muito importante que você trate também as suas questões hormonais. E aí, assim, em relação às intervenções nutricionais, que era o que eu queria falar, eu acho que tem 3 coisas que eu acho super importantes que você possa fazer. Por você mesmo, não sei, né? Eu digo, nunca faça algo baseado na internet. Nunca faça algo baseado no médico, no que ele fala na internet. Não, eu já recebi assim, vou falar que mais de uma centena de pessoas que viram um vídeo na internet de um médico que passou uma fórmula X de suplemento e a pessoa foi lá e fez, ela não sabe nem o que ela tá fazendo. Então, assim, não façam isso, tá? Não façam isso. Então, se é pra fazer, comam. 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 Não gastem dinheiro à toa. Isso é gastar dinheiro à toa. Se você não sabe se você tem a necessidade, hoje a gente tem um monte de exame para saber se a gente tem a necessidade ou não de alguns suplementos. Comam. Por que vocês não comem? A pessoa se entope de ômega 3 e a pessoa não come um peixe. Isso é inadmissível, isso é ridículo, isso é lamentável, isso é triste, isso é burrice. A pessoa se entope de ômega 3 e ela não come peixe. Eu tomo meu ômega 3. Tá, e quantas vezes tá comendo peixe? Uma sardinha. Porque peixe é caro. Caro nada. Não é caro. Uma sardinha não é caro.
Uma sardinha e água? Numa latinha? Quanto custa uma sardinha? Mas aí come o McDonald's, que custa, eu sei eu quanto é que custa, não sei quantos reais custa, 20 reais deve ser. Mais, não sei quanto é que custa o McDonald's, mas eu sei que é mais barato do que uma sardinha. Faz um arroz, uma sardinha, uma salada, o que é melhor que isso? Uma baita de uma comida. Mas não come, mas toma ômega 3, que custa cento e poucos reais. O que é 50, Mariucci? O que é 50 reais, querido? Não sei o que é 50 reais. Deve ser 50 reais, né? Não sei o que é 50 reais, mas uma sardinha não custa 50 reais, eu acho. O Mac, 50 reais, guria? Não pode ser. 50 reais o McDonald's? Não pode ser. Sério? Não, mas 50 reais é caro. Senhor, meu senhor, não sabia disso. Nossa, agora eu tô chocada. Não sabia que custava 50 reais. Que horror. Mas uma sardinha não custa. Mariucci, uma sardinha não custa 50 reais. Tu me desculpa, mas não custa. Uma lata de sardinha não custa 50 reais. Um quilo de arroz não custa 50 reais, acho eu. Não sei quanto. Agora eu tô apavorado, não sabia. Mas uma sardinha não custa 50 reais. Aí a pessoa se entope de ômega 3 no mínimo. E aí fazer dieta que é caro. Exatamente, Mariucci, perfeito. Essa colocação, óbvio que não, perfeito. É essa colocação que eu queria que as pessoas fizessem. A pessoa se entope de ômega 3 não é barato, tá? Um bom ômega 3 não é barato. Um ômega 3 da Essential deve custar no mínimo quase 200, mas os pacientes acham caro fazer dieta. Exatamente. Então, assim, um ômega 3, no mínimo, deve custar uns 150 reais. Um bom ômega 3, tá? No mínimo. Pra não dizer 200, tá? Porque a pessoa que compra ômega 3 por 50 pila, eu vou lhe dizer, filho, não dá. Não tem. Ômega 3 é caro. Então, assim, um bom ômega 3 custa no mínimo 100 reais. No mínimo, tá? Pra 30 dias, tá? E aí a pessoa se entope de ômega 3, tá? Entope de ômega 3. Não, assim, Adri, eu vou te falar, 50 reais é caro, tu me desculpa. Eu acho caro. Óbvio que o Brasil tá um horror, mas assim, eu acho caro. 50 reais pra comer um McDonald's. É mesmo, caro, paguei 39 euros. Eu falo que um pé de alface e uma dúzia de ovos custa menos que o lanche. Gata, não é nem a questão do pé de alface. É assim, ó. Comida de verdade é mais barato que qualquer comida processada. A gente paga muito menos em comida de verdade do que a gente paga em comida processada. Óbvio que, com exceções, se você vai comer só orgânico, você vai pagar mais caro. Tá? Aqui nos Estados Unidos, eu vou dar um exemplo daqui. Aqui nos Estados Unidos, antes eu morava perto de um Walmart. Agora eu moro perto de um Sprouts. Um Sprouts é um Whole Foods menor, tá? É um Whole Foods popular, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Que bom, né, que Deus me deu isso, mas assim, eu tenho a possibilidade de ir num mercado que tem um monte de coisa bacana, que nem é tão caro. É caro, mas não é tão mais caro. Perto da minha casa. Isso é ótimo, tá? Então, assim, eu moro perto do Sprouts. O que acontece? Se você vai comer só coisas orgânicas, tipo assim, tomate orgânico, pepino orgânico, alface orgânica, batata orgânica, brócolis orgânico. Se você vai comer só coisas orgânicas, isso vai ser mais caro. Por quê? Porque existe toda uma questão do orgânico e existe toda uma questão do selo orgânico, né? Não é só o produzir. Tem muita gente que eu não acredito que tudo seja orgânico, mas tá tudo certo. Bom, então assim, quando você compara isso, e aí vamos voltar pro ômega, né? Quando você compara isso, as pessoas não fazem o básico, mas elas se entopem de suplementos. Elas gastam um monte de dinheiro e aí elas dizem que a tua consulta é cara. Que é um absurdo uma consulta cara, mas elas estão tomando suplementos que, se tu parar pra pensar, na tua casa. Faz esse raciocínio aí na tua casa. O que você tem de suplemento e quanto você já gastou de suplemento? Que nenhum médico prescreveu pra você.
Faz esse raciocínio aí. 60% dos idosos, 60%, 60%, eu não tô falando 10, eu não tô falando 20, 60% dos idosos nos Estados Unidos tomam suplementos todos os dias. 60%. Não é 10, é 60%. Tô trazendo dado de agora, não tô trazendo dado de 60%, e deve ser muito mais. 60% dos idosos nos Estados Unidos, tô falando que eu fui na conferência de Alzheimer, tomam um tipo de suplemento todos os dias nos Estados Unidos. Então, assim, ó, o que a gente tá falando é uma coisa que no Brasil acontece muito, porque quem tá aqui na live, quem tá no Brasil, quem acompanha a medicina funcional, quem acompanha os médicos da medicina funcional, tomam muito suplemento. Quanto você já gastou de suplemento nessa sua vida? Ah, mas a consulta é cara, mas eu comprei suplemento. Isso, então assim, isso é muito importante. As pessoas não fazem o básico e se entopem de suplementos e dizem que a consulta é cara. Se a médica prescreveu é uma coisa, mas o problema não é esse. O problema é o seguinte, a fulana falou que ela tá tomando picolinato de cromo. Vou dar um exemplo de coisas que as pessoas tomam que elas nem sabem para que serve. A fulana tá tomando para emagrecer picolinato de cromo. O que a pessoa faz? Ela vai lá e manda manipular picolinato de cromo. Ou ela compra picolinato de cromo. A fulana tá tomando... deixa eu ver. Glutamina. O que a fulana faz? Vai lá e toma glutamina. Uma das pacientes que eu atendi essa semana, ela me disse, assim, ó, paciente mega obesa, dieta podre, pensa em dieta podre, assim, ó, dieta podre é óleo vegetal, açúcar, leite, glúten e tudo que você possa imaginar. Isso é dieta podre, todas as farinhas, óleo vegetal, isso é dieta podre, tá? Dieta podre. E aí ela olhou pra mim e disse assim, posso tomar creatina? E whey? Aí eu falei, pode. Mas tu nunca vem dizer que a minha consulta é cara. E aí ela ficou me olhando e eu falei assim, tu sabe pra que serve? Tu sabe por que tu tem que tomar? Tu sabe que tu tá jogando dinheiro fora? Tu tens que fazer o básico. A creatina tem a sua função, o whey tem a sua função, a glutamina tem a sua função, as coisas têm a sua função. Mas se você não fizer o básico, você acha que você vai absorver o picolinato de cromo que você tá tomando? Você acha que você vai absorver a berberina? Não vai. Não vai. O intestino tá doente. O intestino tá ruim. Você tá inflamado. Aí você coloca um whey, que muitas vezes é um whey que tem um monte de conservante, tem um monte de corante, porque os wheys não são livres, não são freeze de nada. A maioria dos wheys são muito ruins. E aí você tá colocando mais inflamação pro seu corpo, porque se você tem dificuldade com a caseína, se você tem dificuldade com o whey protein, você tá inflamando mais o seu corpo ainda. Então, por que eu não falo sobre o whey protein? Por que eu não falo sobre suplementação? Porque ela tem que ser individualizada, para que você não gaste dinheiro à toa, para que você não bote dinheiro no lixo, na lata do lixo. Suplementação sem indicação é dinheiro na lata do lixo. E aí, se a gente vai falar, só pra gente terminar, algumas coisas importantes sobre suplementação pro cérebro. O ômega é uma excelente suplementação pro cérebro, porque a dieta é um lixo. A relação ômega 3 e ômega 6 é horrível. Talvez uma das coisas que mais melhore cognição, que mais ajude no processo de foco, concentração, memória, seja o ômega. Agora, se você tem problema de coagulação, se você toma anticoagulante, se você toma algum remédio... Ai, eu adoro esse negocinho. Se você toma algum remédio que possa fazer alguma alteração na sua cascata de coagulação,
Você não deve tomar ômega em altas doses. Então, o ômega não é para todo mundo. Então, assim, aí você pode tomar outras coisas. Né? Então, assim, se eu fosse falar 3 coisas para terminar a live, que você pode fazer para melhorar o seu cérebro comendo, eu falaria 3. A primeira, o peixe. Coma peixe. E não tenha medo de comer peixe. Peixe, eu falei nos stories essa semana, é hábito. As pessoas têm que ter hábito de comer peixe. Coma peixe, coma tilápia, coma salmão. Se você mora perto de algum lugar que tenha pesca, coma peixe de pescado, de pesca. Pelo menos 1, 2 vezes por semana, coma peixe. Peixe protege o seu cérebro. Ah, mas o salmão de cativeiro tem menos ômega. Gata, relaxa. Relaxa. Você faz muita coisa pior do que comer salmão de cativeiro. Então, comam peixe. Ômega, peixe. Ômega, peixe. Comam peixe. Outra coisa muito importante pro cérebro, vai acabar a live. Frutas vermelhas. Comam frutas vermelhas. Blueberry, redberry, strawberry, todos os berries, todas as frutas vermelhas. Os blueberries, os morangos, as framboesas, os mirtilos. Comam frutas vermelhas. Ah, é muito caro. Comam frutas vermelhas. Os pigmentos das frutas vermelhas auxiliam demais no nosso cérebro. Então, comam frutas vermelhas. E a terceira coisa que eu falaria pro cérebro dessas pessoas é o que eu mais gosto, talvez, que eu acho que é um presente de Deus para nós, que é a cúrcuma. Usem cúrcuma na alimentação, usem cúrcuma se você conseguir, enfim, uma boa cúrcuma, usem cúrcuma. Aí, olha só, berries em cápsula serve. Gata, eu tô falando. Eu tô acabando de dizer. A comida, faça a comida. Trate o seu intestino. Comida. Difícil de encontrar frutas vermelhas. Pois então, nessas feiras, tá? Ovos e vísceras são mais baratos e nutritivos. Pois então, não. Por quê? Porque o ovo é um alimento extremamente inflamatório para a grande maioria das pessoas. Não são. Então, tem que saber agora na gravidez o que eu posso tomar, isso é muito importante. Difícil encontrar frutas vermelhas, isso eu vou falar só para terminar. O que é importante? Muitas vezes nessas feiras orgânicas, nesses lugares que vendem coisas mais orgânicas, eles têm frutas vermelhas congeladas. Comprem e comam. Os mirtilos, eu também, eu sou muito dos blueberries, então eu compro os blueberries congelados e eu como de vez em quando, tipo 2, 3 vezes por semana eu como. 2, 3 vezes por semana eu como peixe, então hoje eu descongelei tilápia e vou comer. Sardinha. Então assim, exame fazer pro seu ovo não é bom pra mim, exame de sensibilidade alimentar. Hoje, mais de 70% dos meus pacientes têm sensibilidade alimentar ou a gema ou a clara, então eu não oriento o ovo. Tá bem, pessoal? Essa foi a live de hoje. Alimentos bons para o cérebro, brain fog, tratamento do brain fog, sintomas que você precisa ter você precisa prestar atenção em você, ver a parte hormonal, ver a parte intestinal, limpe a sua dieta. Então, que bom que são as tuas, João. Só que assim, ó, o que eu faço? Eu trato o paciente. Eu não trato a dieta, eu trato especificamente o paciente. E eu vou falar uma coisa para terminar a live. Todas as pessoas, todas do mundo são diferentes. Não existe uma pessoa igual a outra. Mesmo gêmeos, univitelinos, não existe. Todas as pessoas são diferentes. Se você não entender que você é diferente, você nunca vai conseguir ter uma saúde perfeita. Nem curar, nem absolutamente nada. Tá bem? Entenda que você é diferente e você precisa de um tratamento diferenciado.
porque você é um indivíduo único, especial. Tá bem? Essa live vai ficar salva, vai ficar gravada e logo, logo ela tá no meu canal do YouTube, Doutora Gabi Streit. Então, biologicamente somos iguais. Não! Exatamente isso. Não! Nós temos diferenças muito importantes biológicas. Então, pessoas que falam que comer carne, que comer vegetais, que comer ovo, que comer vísceras, que comer frutas é para todo mundo, são pessoas que não entendem o que a gente está fazendo aqui, o que a gente já aprendeu até agora e para onde a gente está indo. Beijo para vocês, um bom domingo, aproveitem o domingo e hoje um domingo comam um peixe, tá bem? E melhorem o seu cérebro e principalmente a qualidade de vida, porque o cérebro é a única coisa que você vai usar até o final. Um beijo, fiquem bem, bom domingo, até a próxima.